turma, bem-vindos a mais uma aula, tá? Aula de que hoje? De História, tá? Professora Neta, do 4º ano. Vamos fazer o que hoje nessa aula? Vamos corrigir as páginas que ficaram faltando referente ao capítulo 4 do livro Farias Brito. Vamos corrigir as páginas, né? 3 páginas, foram 3 ou 4 do livro do Piauí, sobre aquele assunto, a chegada dos portugueses ao Brasil, e as 2 revisões, logo, tudo nessa aula, ok? Vamos corrigir a revisão de História e a revisão de Geografia. Então, material aí aposto, meus amores, para começar a nossa correção. Primeiro, o livro do Farias Brito. Vamos para a página 153, é a questão 1. Lá no livro de vocês, abriram na página, está dizendo lá, quais fatores moveram, né, os europeus a buscar novas rotas, tá, ao Oriente pelo Atlântico? Foram vários fatores. O primeiro qual foi? Eles queriam o quê? A busca por riqueza, que eram os metais preciosos, né, e aquelas especiarias, meus amores. Eles foram atrás de especiarias também, e eles queriam conquistar novas colônias, tá bom? Novas terras, e também a expansão do cristianismo. Lembra da aula? Então, vamos lá corrigir essa questão. Olha a pergunta dos fatores e olha a resposta, tá bom? A busca por especiarias e por riquezas, metais preciosos, conquista de novas colônias e a expansão do cristianismo. Vamos para a questão 2. Lá na questão 2, como foi que Colombo chegou à América? Ele navegava a serviço de quem, né? Como foi que ele chegou à América? Navegando pelo Oceano Atlântico, não foi, meus amores? Mas eles estavam a serviço de quem? A serviço da Espanha, tá bom? Vamos lá conferir a resposta. Chegou navegando pelo Oceano Atlântico, a oeste, né? E ele navegava a serviço da Espanha em busca de um caminho para as Índias. Conferiram aí a resposta? Vamos lá para a questão de número 3. A questão 3 tem um texto, não quis colocar o texto para não ficar muito extenso, tá bom? Mas o que diz esse texto? Mas a tripulação de Colombo, ela estava inquieta. Ela havia sinais inequívocos de que estavam próximos de terra, pássaros, pelicanos, caranguejos. Mas a terra não aparecia nunca, né? Na noite, entre os dias 11 e 12 de outubro, Colombo avista uma luz ao longe. Ao amanhecer, se ouve o grito de sentinela. Terra, terra, né? Ou seja, eles já começaram a avistar a terra. O que está perguntando aí na questão? Quais eram os sinais de que a terra estava próxima, né? Na letra A. Que sinais eram esses que diz no texto? Era o canto dos pássaros, né, era, gente? A proximidade dos animais, a presença desses animais, as aves, os caranguejos, tá bom? Vamos lá para a letra B. Quanto tempo a viagem demorou? Está lá no texto dizendo. Quanto tempo foi, gente? Lá no texto está dizendo, a grande travessia demorou 33 dias e 22 horas. Está lá no texto, lá no finalzinho do texto, tá bom? Vamos para a letra C. Quando a tripulação de Colombo chegou à América? Quando foi, gente, o dia? Está lá no texto dizendo o dia. Entre dia 11 e dia 12. Resumindo, dia 12, tá bom? 12 de outubro foi quando eles chegaram na América. Vamos para a próxima página, meus amores, que é a página 155. Mesmo assunto referente ao capítulo 4, sobre as grandes navegações, onde nós vimos, né, a viagem de Colombo, né, e a de quem? De Pedro Álvares Cabral, tá? A expedição dele. Lá na página 155 tem uma imagem. Observe a imagem, é a questão 4. Observe a imagem, leia a legenda para responder as questões. Coloquei a imagem, a mesma que está aí no livro de vocês, para vocês analisarem e responder. Lá na letra A, está perguntando assim, quais grupos representados na imagem? Quais os grupos que estão, gente, representados na imagem? Dá para ver quem nessas imagens? Europeus. Dá para ver quem? Os indígenas americanos, tá bom? Olha aí a resposta. Vamos para a letra B. O que os indígenas estão oferecendo, né, aos espanhóis? O que é, gente, que eles ofereciam aos espanhóis? Eram objetos, não eram? Feitos de metais preciosos, viu? Olha aí a resposta, conferindo. Letra C. Em sua opinião,
porque foram representados na imagem uma cruz e uma lança. O que é que essa cruz representava? O que foi abordado sobre a religião, né? Que eles queriam o quê? Expandir o cristianismo. Então, essa cruz, meus amores, estava representando, tá, o poder religioso na expansão do cristianismo, tá bom? E a lança representava o quê? Na imagem eles estão lá com a lança, não é? Essa lança representava o poder, gente, das armas, tá? Em busca dessas riquezas. Vamos lá conferir a resposta. A cruz representava o poder religioso, né, na expansão do cristianismo, e a lança, o poder das armas na busca dessa riqueza e conquista de novas colônias. Questão 5, na mesma página. Reúna-se em grupos e converse, né? Vocês iriam se reunir em grupo. Vocês consideram que a chegada de Colombo à América representou a descoberta do novo continente? Representou ou não? Escreva suas conclusões. Então, aí uma resposta pessoal, tá bom? Que você vai fazer sozinho, já que você não pode se juntar com os colegas, ok? Vamos para a próxima página, que é a página 157. Na página 157, temos o quê? Um diagrama. Questão de número 6. Preenche o diagrama. O que está fazendo as perguntas sobre o diagrama? Letra A. Nome atual do território que os portugueses chamaram naquela época de Terra de Santa Cruz. Como é que é esse território hoje, gente? Qual é o nome? Hoje nós chamamos de Brasil, né? Que é o nosso país. Letra B. Nome do atual estado brasileiro onde os portugueses, né, aportaram. Onde foi, gente, que eles chegaram? Foi em que? Na Bahia, né, meus amores? Letra C. Destino original da frota. Eles iam para onde? Ele desviou em 1500 essa frota. Qual era o destino dele original? Eles estavam pretendendo chegar aonde? Nas Índias, né, meus amores? Letra D. Chefe da frota portuguesa que aportou no Brasil em 1500. Quem era esse chefe, gente? Já é da expedição de quem? De Pedro Álvares Cabral. Então, o nome que vai caber aí na cruzadinha, no diagrama, é Cabral, tá? Vou já exibir para vocês, tá? E a letra E, qual foi o mês da chegada? Eles chegaram aqui em que mês? Foi no mês de março? Não, né, turma? Foi no mês de abril, meus amores. Vamos ver aí, ó. Olha aí a resposta. Letra A, Brasil. Letra B, Bahia. Letra C, a Índia. Letra D, Cabral. E a letra E, no mês de abril. Conferido aí, vamos para a questão 7, na mesma página. Que objetos portugueses e indígenas eles trocaram nesses primeiros contatos, né? Quando eles chegaram, os primeiros contatos, lembra que eu falei para vocês, né? Que os portugueses, né, para amansar o índio, para o índio, né, fazer o que eles queriam, eles foram oferecendo objetos para eles, tá? Então, o que era que eles ofereciam e o que era que os índios davam em troca, tá bom? Você já sabe o que era. Chapéu, colares, crucifixo, e o que é que os índios davam em troca, né? Olha só, aí a resposta, os portugueses ofereciam chapéus, né? Aqueles chapéus bonitos, que eles aportaram aqui, colares e crucifixos. E eles recebiam dos indígenas, que era que os indígenas usavam, né? Cocares, arcos e flecha. Aí eles faziam essa troca, tá bom? Vamos para a questão 8, meus amores. 8, na mesma página. Lá na 8 está perguntando como você imagina que eles fizeram para sobreviver. Como foi que os portugueses fizeram para sobreviver? Eles tiveram, né, gente, que se acostumar e adotar os hábitos dos nativos quando eles chegaram aqui, tá? Que os nativos já estavam adaptados com o local. Então, os portugueses tiveram que se adaptar também a esses hábitos, tá bom? Os caminhos a seguir, os tipos de alimentos que eram consumidos, os tipos de construção e as técnicas e os instrumentos de caça, os portugueses incorporaram para eles. Ok, turma? Vamos para a página 159. Encontre no diagrama as respostas dos itens a seguir, tá? Essa página, eu acrescentei ela, tá bom? A mais lá daquelas páginas que vocês foram enviadas lá para vocês, que foi na aula passada, tá? Então, letra A. Atividade humana baseada na troca de... Era a questão 3, né? Atividade humana para encontrar no diagrama e botar a resposta. Depois eu vou exibir o diagrama para vocês, tá bom? A atividade humana baseada na troca de produtos era chamada de quê, gente, essa troca de produtos? Lá dos nossos primeiros conteúdos era o comércio, né? A resposta. Olha aí a cruzadinha. Aí a letra B, o mar localizado entre o sul da Europa e a África era o mar Mediterrâneo. Tá bem a resposta na cruzadinha, o nome Mediterrâneo lá embaixo.
temperos muito valorizados, que você já sabe muito bem, que eu exibi para vocês, né, gente? São o quê? As especiarias. Grifou lá especiarias. E a letra B, aquela embarcação ágil, veloz, que era desenvolvida pelos portugueses, tá bom? Era quem, gente? As caravelas, tá bom? Vamos para a questão 4. Relacione os textos, né, às imagens. Comércio virtual. Qual dessas imagens é considerado comércio virtual? A imagem 1, a 2 ou a 3? Tá muito fácil, né, gente? A 3, né, gente? Olha aí a tecnologia chegando aí. Qual é que pode ser considerado o comércio marítimo, né, gente? A imagem 1, olha aí a caravela. E a imagem 2, comércio terrestre. Facinho, facinho, facinho. Aí nós vamos para a próxima página. Olha aí, marcadinho para vocês, turma. Vamos agora para a página 160. Lá na página 160 tem um texto que eu não coloquei para não ficar muito extenso, tá bom? O texto a seguir foi escrito por um indígena. E ele discorre sobre os nomes dados pelo Brasil, que os portugueses deram nomes diferentes, né? Quando eles encontraram a América, tá bom? Olha só o texto aí no livro de vocês, vou ler aqui rapidinho. Antes de os portugueses chegarem, cada lugar de nossa terra tinha um nome. Quem está dizendo isso? Os indígenas, né, gente? Os rios já tinham nome, as lagoas já tinham nome, mas logo os portugueses trocaram, né, os nomes de tudo. O lugar onde eles encostaram as caravelas, eles chamaram de quê? Porto Seguro. O primeiro morro que eles enxergaram, eles chamaram de quê? De Monte Pascoal. Os Tupiniquim já tinham nome, né, para esses lugares. Mas aí os portugueses mudaram o nome dessa terra, mas não mudaram só o nome da terra. Os portugueses fizeram foi o quê? Roubaram a nossa terra. Então essa aí é a visão do índio sobre os portugueses, o que os portugueses fizeram quando chegaram aqui, tá bom? Letra A, de acordo com o texto, antes de os portugueses chegarem ao Brasil, qual povo indígena já habitavam aqui, que já tinha o nome, né, da terra, o nome dos rios e das lagoas? Quem era? Tupiniquim. Quem botou os povos indígenas, gente? Pode deixar, tá bom? Que os tupiniquins eram o quê? Povos indígenas, ok? Letra B. Qual foi o nome dado pelos portugueses ao primeiro monte? Monte o quê? Monte Pascoal. Olha aí a resposta. Letra C. Como os portugueses chamaram o lugar na qual eles atracaram, né, as caravelas, desembarcaram, né? Letra C. A resposta é o quê? Porto Seguro, tá bom? Vamos para a próxima página, que é a página 161. Vamos lá rapidinho. Elabore uma legenda para a imagem a seguir, tá bom? É uma resposta pessoal, tá? Temos aí a imagem no livro de vocês. Aí você vai colocar uma legenda para essa imagem, tá bom? Já que vocês estão vendo aí o quê? O primeiro contato nessa imagem, mostrando a chegada dos portugueses e encontrando os índios. Então, o primeiro contato, fica aí a resposta pessoal de vocês. Questão de número 7. Lá na 7 tem a pintura a seguir, outra imagem também, né, gente? E aí está perguntando, que acontecimento está sendo representado, né? Essa pintura ocorreu em que ano? Letra A, em 1500. O artista produziu a pintura no mesmo ano do acontecimento? Não, né, turma? Letra B, a resposta seria não, tá? Ele produziu em 1899, tá bom? E o ocorrido foi em 1500, portanto, não a resposta. Quem justificou, melhor ainda. Letra C, o artista presenciou o acontecimento representado? Sim ou não? Como ele conseguiu reconstituir essa cena? Olha aí, ele não presenciou, tá? Ele provavelmente reconstruiu utilizando relatos, né, escritos daquela época do acontecimento e de acordo também com a imaginação dele, tá bom, meus amores? Vamos para a próxima página, 162, que é uma resposta pessoal, tá bom? Vocês vão ter que escrever uma carta, então é só resposta pessoal. Lá na próxima página, que é a 163, né, você vai fazer o quê? Ilustrar. Na página 163, você vai desenhar, né, essa viagem marítima, pessoal também a resposta. Terminou, tia? Não, nós temos ainda mais uma paginazinha do livro Farias Brito. Lembra que nós ainda vamos conferir ainda também o livro do Piauí. Nós temos lá no Plus só uma página, 275, que é referente ao capítulo 4, tá bom? Questão 16.
Alguns povos europeus, eles tinham pouco conhecimento sobre os oceanos. E eles acreditavam que, além, né, dos limites conhecidos, existiam monstros marinhos, como foi abordado muito, né, gente? Que atacavam essas embarcações. O que motivou esses navegantes europeus a vencerem esses medos, né, todos esses obstáculos, e se aventurarem nessas expedições oceanas. Ora, a gente já viu isso, né? Aqui é só uma revisão. Eles queriam o quê? Riquezas, em busca de especiarias, em conquista de novas colônias e na expansão do cristianismo, meus amores. Está aí a resposta para vocês. Questão 17. A chegada dos europeus à América afetou muitos povos que tinham pouco ou nenhum contato entre si. Escreva duas mudanças que ocorreram, né, nessa questão. Então, aconteceram o quê? As pessoas e as culturas passaram a circular a partir de então, entre a Europa, a América e a África. Outra coisa, ampliaram-se os conhecimentos da geografia, novos mapas foram elaborados, ok? E vamos para a última questão dessa página, que é pessoal. Está dizendo o quê? Preencha o esquema a seguir com informações relacionadas às grandes navegações. Ora, o que é que você vai colocar lá, nesses quadrinhos? Você pode colocar a expedição, né, de Cristóvão Colombo, a expedição de Pedro Álvares Cabral. O primeiro contato entre os portugueses e os indígenas é uma resposta pessoal, meus amores. Corrija aí direitinho, tá bom? Façam da forma que vocês acharem melhor. Livro do Piauí agora, meus amores, nós temos essa página ainda. Vamos lá? Correção da atividade do livro do Piauí agora. E nós vamos para a página 53. O que está pedindo aí nessa página 53, meus amores? Após a chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral, em 1500, os portugueses deram início à exploração dos recursos das terras brasileiras. Você vai completar a cruzadinha, tá, com as questões a seguir. Lá no primeiro item está dizendo, período da história brasileira compreendido entre 1500 e 1530. Que período é chamado de quê, gente? Período pré-colonial. É espécie de galpões utilizados no início da colonização para o armazenamento de pau-brasil. Como eram chamados esses locais? Campanhas de envio de pessoas para a execução de uma tarefa. Vamos ver aí, ó. Primeiro é período pré-colonial, a segunda é chamada de feitorias. Expliquei para vocês o que era uma feitoria, que eles também armazenavam o pau-brasil, não era? Questão 3, a campanha de envio de pessoas para a execução de uma tarefa era chamada de expedições. A 4, nome dado pelos portugueses ao primeiro nativo, os nativos encontrados nessas terras descobertas, chamaram de índios, não foi, meus amores? E a 4, que é a prática da troca entre portugueses e indígenas. É chamada de quê, gente, essa prática de troca? Chamada de escambo. Completou aí, você vai completar lá a cruzadinha, ok? Vamos para a próxima página, que é a página 54, questão 2. Lá nós temos uma questão que fala que durante a Copa do Mundo de futebol, além de torcer, os brasileiros têm uma outra paixão. Qual é essa outra paixão? O álbum de figurinha dos jogadores de cada seleção. A vontade de completar os álbuns gerou uma prática entre os colecionadores, que virou uma tradição no nosso país. Aí lá está mostrando, né, a imagem, dizendo que essa prática de figurinha está relacionada com o quê? Com o comércio, né, gente, que é denominado de escambo, aquela troca. Comércio, né, a troca, então eles trocavam figurinhas, ok? Letra B. Apesar, né, de a moeda ser um instrumento muito utilizado para a compra de produtos, a troca de objetos continua sendo uma prática comum para muitas pessoas. Trocam brinquedo, trocam livros usados, carros, eletrodomésticos. Tá? Você também realiza ou já realizou a troca de algum produto? E quais são? Né? Resposta pessoal de vocês. Vamos para a questão 3 na mesma página. Observe os mapas e em seguida responda o que se pede. O que ocorreu com a Mata Atlântica? Né? Aí tem a Mata Atlântica de 1500 e a atual. O que foi que aconteceu com ela durante esses séculos? Olha aí a questão 3. Ela foi o quê? Desmatada, devastada, coloque como vocês quiserem, tá bom, gente? A resposta fica um pouco a critério. Vamos para a letra B. O que causou o início dessa devastação na Mata Atlântica brasileira? Temos as alternativas. Foi a poluição ambiental causada pelo acúmulo de lixo urbano nas cidades? Não, né, turma? Foi a exploração desequilibrada do pau-brasil desde o início da colonização? Seria essa a resposta? Vamos ver as outras. Vamos ver a outra. Queimadas.
enchente e outros desastres naturais ocorridos no Brasil durante esses 5 séculos? Acredito que não seria a resposta conveniente, né, gente? Nós estamos falando lá do início da colonização, né? Realização de pesquisas científicas para o desenvolvimento de novos remédios a partir das plantas existentes no Brasil? Não, né, turma? Então, qual seria a opção correta? A segunda, né, meus amores? Seria a segunda, tá bom? Não coloquei a resposta, mas é a segunda. Exploração desequilibrada do pau-brasil desde o início da colonização. Ah, está aí ela, meus amores, porque ela já está na outra página, tá? Olha a segunda opção, é a página 55. A última página do nosso livro do Piauí, tá bom, gente? Qual é a página 57? Vamos fechar esse livro do Piauí nesse mês. Primeira questão dessa página. Após 34 anos de início do processo de colonização, o governo português ele decidiu, né, adotar uma colônia portuguesa na América. Uma estratégia já utilizada em colônias africanas. Qual era? Era doar lotes de terras a portugueses conhecidos como capitães donatários. Qual era o objetivo do governo, meus amores? Né? Ao iniciar esse processo de divisão do Brasil em faixas de terras, que era o chamado de quê? De capitanias hereditárias. Então, qual era o propósito dele? Qual era o objetivo que ele tinha com isso? Ora mais, ele queria evitar a invasão de estrangeiros, que queriam obter lucros com a produção do açúcar e evitar o roubo do pau-brasil. Olha aí a resposta para vocês. Questão de número 2. A imagem a seguir é um quadro, né, de um pintor francês, Jean Baptiste, que em sua pintura ele retrata o quê? O cotidiano da sociedade brasileira durante esse período colonial. O quadro ele utiliza uma intensa produção de açúcar nessas capitanias, a de Pernambuco e a de São Vicente. Lembra que eu falei que foram as capitanias que prosperaram? Pronto. Olha aí a imagem. Letra A. Que pessoas estão trabalhando aí nessa imagem? Está bem nítida, né, gente? Que são os escravos. Letra B. Que tipo de trabalho eles estão realizando, né? Eles estão moendo a cana, é um tipo de trabalho escravo, tá? Eles estão vendo aí o processo, eles empurrando essa máquina, então eles estão moendo a cana, tá bom? Moendo cana. E fechamos a correção, tá? Do nosso livro, ok? Então, dando continuidade à correção da nossa revisão, vamos corrigir primeiro a de geografia, tá, gente? Depois a de história. Primeira questão. Leia a notícia, observe a fotografia e responda. Até a década de 1970, a crença geral era que as florestas são resultados do clima. Elas existem em climas tropicais porque chove muito. O cientista brasileiro Enéas Salati quis ver se era assim mesmo e descobriu que na floresta amazônica, pelo menos metade de suas chuvas é gerada por ela mesma, a partir da evaporação e transpiração das plantas. Mas essa água toda não fica parada. Ela viaja pela atmosfera por toda a bacia amazônica e só termina de desaguar em partes da bacia do Rio Prata, entre o Brasil, Uruguai e Argentina. Também contribui em menor volume, mas de extrema importância para as chuvas na região sudeste do país. O problema é que hoje cerca de 20% da floresta já não existe mais. E quanto menos floresta, menos chuva. Até chegar o momento que o clima se torna seco demais para sustentar uma floresta tropical e ela desaparece. Aí tem a imagem para vocês verem aí o trecho, né, gente, da floresta desmatada. Letra A. De acordo com a notícia, de onde vem a metade das chuvas da floresta amazônica? Está lá no texto, né, gente? É gerada da própria floresta, tá bom? A partir da evaporação e transpiração das plantas. Letra B. A notícia trata da relação entre quais elementos naturais da floresta amazônica? Entre a vegetação e a água. Letra C. O que pode acontecer se continuar desmatando a floresta amazônica? O que diz o final do texto? A floresta pode o quê, gente? Desaparecer, tá bom? Vai desaparecer e vai causar também a diminuição das chuvas. Questão 2. Qual é o nome de cada formação vegetal retratada nas fotos? Vamos ver lá as imagens. Que tipo de vegetação é essa? Olha o que foi que a gente viu sobre os tipos de vegetação, né? Naquela nossa aula ao vivo, meus amores. Ela é o cerrado, são árvores de troncos retorcidos, de galhos tortos. Olha só, que tipo de vegetação é essa, meus amores? Mata dos pinhais, tá? Vamos para a próxima imagem. Que tipo de vegetação é essa que está dentro da água, meus amores? São os mangues, né? Olha a próxima imagem.
Vegetação como, meus amores? Aí é a mata de araucária, tá bom? Vamos para a questão de número 3. Leia a seguir a descrição de um tipo de vegetação do Brasil. Essa vegetação ocorre em áreas de clima tropical, com pouca umidade. É formada por plantas rasteiras, árvores de pequeno porte e arbustos com troncos tortuosos e galhos retorcidos. Acabamos de ver aí, né? As imagens aparecem dispersas em meio aos arbustos. Marque com X o nome dado a essa vegetação. É a Mata Atlântica? Não, Mata Atlântica é uma vegetação densa, né, gente? Com as árvores bem próximas umas das outras. E aí diz que elas, né, não ficam próximas, tá? Então não é. É a caatinga? A caatinga são plantas mais adaptadas ao calor, né, ao sol quente. Então não seria. Qual seria a resposta, meus amores? É o cerrado, né, turma? Marcaram aí o cerrado? Vamos para a próxima questão. O mandacaru, ela é uma planta típica da caatinga. Em que região do Brasil essa planta é predominante? Ela se adapta melhor, né? Claro que pode ter em outras regiões, gente, mas aqui predomina mais, tá? É na região sul, meus amores? Não, né? Porque a região sul é a região mais fria do nosso país. É na nossa região nordeste, gente. Região nordeste, a resposta, tá bom? Questão 5. A floresta amazônica é uma vegetação, né? Vamos lá ver, é uma vegetação. Vamos ver onde é que ela ocorre. Ela ocorre nas áreas de clima tropical semiárido. Tropical semiárido, não, né, gente? Tropical semiárido são os cactos, tá bom? Formada por árvores de grande porte, bem próximas umas das outras. Olha, pode ser, vamos ver as outras. Formada principalmente por araucárias. Não, né? Constituída de árvores de pequeno porte e arbustos com troncos retorcidos. Não, né, gente? Aí a gente já viu que aí é o cerrado. Que se desenvolve em áreas de clima subtropical? Não, não. Então, a resposta correta é o segundo item, tá bom, meus amores? Elas ficam bem próximas umas das outras, são árvores de grande porte, tá bom? Vamos para a questão 6? Observe a ilustração abaixo. Cadê a ilustração, gente? Olha só aí. Nós temos o nosso planeta Terra, o Sol, tá? A incidência de raios solares sobre o nosso planeta. Vamos ver o que está perguntando. O clima, ele não é o mesmo em todo o planeta. Há regiões onde predomina climas mais frios e outras onde os climas são mais quentes. Com base nessa ilustração, responda por que existe, gente, essa variação climática, né, no nosso planeta, por causa da incidência dos raios solares que não atinge a Terra toda na mesma proporção, tá bom, gente? Ó. A incidência é desigual desses raios solares, isso quer dizer que parte da superfície é mais iluminada, é mais aquecida, uma é aquecida com mais intensidade e outra com menos, tá bom? Então, é com intensidade diferente, ok? Conferir a resposta, vamos prosseguir a 7ª questão. Sobre o aquecimento global, tá, gente? E o efeito estufa, vamos marcar as alternativas que forem corretas. O efeito estufa, ele é provocado pela ação humana. A ação humana... É ação natural, né, gente? Não é pelo ser humano. Então, já está falsa aí, né? E sem ela não seria possível a manutenção da vida no planeta. Isso aí está correto, mas o início já errou. Então, já está descartada. Não é correta essa informação. Então, gente, a primeira informação já vimos que é falsa, né? Vamos para a segunda. O aumento da quantidade de gases na atmosfera faz reter mais calor, provocando o chamado aquecimento global. Corretíssimo, tá bom? Terceiro item. O aquecimento global é o aumento da temperatura média. É sim, né? E não tem nenhuma relação com o efeito estufa. Opa, tá errado porque tem esse não aí, tá? Próximo. O aquecimento global não traz consequências negativas. Já tá errado, né, turma? Ele traz consequências negativas sim. Então, não é essa a opção. Vamos para a última. As indústrias, as queimadas e os veículos emitem gases poluentes, que provoca o aumento do efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Corretíssima a última. E vamos para a questão de número 8. Observe a imagem e responda. Nós temos o que aí? A imagem das zonas de iluminação e aquecimento da Terra. Zona polar ártica, zona temperada norte, zona tropical, é a zona temperada sul e a polar antártica. Em qual zona climática situa a maior parte do território brasileiro, meus amores? Vimos isso muito, né? Na zona tropical, tá? Letra B. Qual a zona climática apresenta temperaturas mais baixas? Zona polar. E 9ª questão. Escreva o nome do clima de acordo com as características. Vamos ver. Letra A. Clima quente e úmido, com grandes quantidades de chuva durante todo o ano. É o quê? Clima equatorial. Letra B. Clima quente e seco, com as mais elevadas temperaturas médias do país.
e as menores quantidades de chuva. Todo mundo já sabe que clima é esse, né, gente? Tropical, semiárido. Letra C, clima com as temperaturas mais baixas do país, com ocorrência de neve ou geada, né? Clima subtropical. Letra D, clima que ocorre nas áreas de planalto e de serras com mais de 1.000 metros de altitude, é tropical de altitude. Vamos para a 10ª. Olha aí questões referentes ao nosso estado do Piauí, tá? Que são os 2 livros, tá bom? Sobre as temperaturas e climas do Piauí, responda. Letra A. Na época do ano, que é conhecida como verão, as temperaturas de Teresina ficam mais elevadas, principalmente nos meses de setembro a dezembro. Esse período é conhecido como setembro-obró, BR-obró ou sertão BR-obró. Todo mundo já sabe a alternativa do meio, né, meus amores? Vamos para a letra B. No Piauí, são registradas elevadas temperaturas durante todo o ano. Portanto, nós dizemos que o clima predominante no nosso estado é equatorial e subtropical? Não, né, turma? Tropical e litorâneo? Também não. Tropical semiárido é o nosso clima predominante aqui no nosso estado. E pronto, vamos para a nossa correção de história já, viu, meus amores? Correção da nossa revisão de história. Agora vamos para a primeira questão. No século XV e XVI, os europeus fizeram diversas viagens marítimas, chegando a lugares que antes, né, eles desconheciam. Vamos ler aqui o poema. Mar português, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, né, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Segundo o poema, por que as mães e filhos e noivos ficaram tristes e preocupados, meus amores? Por conta daquelas viagens marítimas que eram longas, né? Tinham medo do desconhecido, né? Tinham os medos reais, né? Os perigos reais e os perigos imaginários. Então, por conta das viagens que eram longas, tá bom? E dos perigos que essas viagens proporcionavam. Letra B. Naquela época, quais seriam os motivos das lágrimas de Portugal? Por que choravam, tá bom? Por causa das mortes, né? Lembra que essas viagens iam 1.500 pessoas, né? E só voltava 1.000, às vezes por conta de quê? Do alimento, eles morriam de doença, por falta de alimentação, por conta dos perigos mesmo, de naufrágio, ou seja, mortes, né? E por causa das perigosas viagens, tá bom? Que ocasionavam esses problemas. Podemos ir para 2, meus amores? Leia as alternativas abaixo, analise-as e circule aquelas que forem corretas. Os europeus, eles acreditavam que, além dos limites conhecidos, existiam monstros que atacariam as embarcações. Eles acreditavam nisso, gente? Acreditavam piamente, né, gente? Então, corretíssima. B. Na época das grandes navegações, não existia um instrumento de orientação marítima. Falsa, já existiu, né, meus amores? Não marca a letra B e vamos para a letra C. Os portugueses foram pioneiros e desenvolveram caravela, que era a embarcação longa de madeira, que a tornavam mais veloz. Correta. Letra D. Os navegantes aperfeiçoaram os instrumentos de orientação marítima, como o astrolábio, a bússola, o quadrante e as cartas marítimas. Corretíssima a letra D, tá? As embarcações eram muito seguras e, mesmo tendo grandes tempestades, elas não podiam danificar e nem sofrer naufrágios. Não, né, gente? Por mais que eles investiram muito dinheiro nessas embarcações, a gente sabe que elas não eram totalmente seguras, tá bom? Vamos lá para a questão 3? Observe o mapa e responda as questões. Olha aí o mapa, está aí na atividade de vocês. Como eram chamadas as faixas de terra que iam do litoral até a linha que aparece no centro do mapa? Eram chamadas de capitanias hereditárias, tá bom? Questão 4. Qual era o objetivo do governo português ao iniciar esse processo de divisão do Brasil em faixas de terra chamadas de capitanias? Eles tinham medo de quê, gente? Eles queriam evitar, né, o contrabando, né? Eles queriam expulsar os contrabandistas, evitar que eles roubassem o pau-brasil, explorar mais o litoral em busca de metais preciosos, implantar esse sistema que era chamado de capitanias hereditárias, ok? Olha a questão 5. Observe os ingredientes utilizados para fazer um bolo e responda. Lá nós temos farinha de trigo, açúcar, o cravo, noz moscada, ovos, o fermento, a canela, que eu trouxe para mostrar para vocês, não foi, turma? Letra A. Cite as especiarias utilizadas nessa receita de bolo. Cravo, noz moscada e canela. Lá não está dizendo no texto.
Letra B. No passado, além de dar sabor aos pratos, com que finalidade essas especiarias eram utilizadas? Vocês lembram da aula? Elas eram utilizadas para fabricar o que mais? Eram utilizadas, né, gente, para temperar esses pratos, para fabricar perfumes, remédios, tá bom? Na produção de conservantes também, tá? Eu não coloquei toda a resposta para não ficar muito extenso, tá? Na conservação desses alimentos, na produção de remédios e perfumes, ok? Olha aí para vocês, para um texto para responder a questão 6, a 7 e a 8. Como eram essas viagens marítimas, né? As viagens marítimas nesse período eram muito perigosas e arriscadas, duravam meses, como eu falei para vocês. Era comum parte dos tripulantes morrer de fome, de doença, né? Como o escorbuto, que era uma doença, né, que tinha lá entre eles, era uma doença causada pela deficiência de vitamina. As pessoas tinham medo, acreditavam que a Terra era plana e não da forma que ela é arredondada. Portanto, terminava-se em um abismo. E que o oceano ele era tido como um mar tenebroso, né? E que era habitado por monstros marinhos. Vimos isso durante a aula. Ainda nesse texto fala das tempestades, que tinha aquelas correntes marítimas, dos ventos contrários. Eram grandes perigos, mas o pior deles era a duração dessa viagem, que eram meses, né? A fio sem ver a terra. As condições de vida nas caravelas eram muito difíceis e tinha pouca comida, pouca água e falta de higiene, doenças e mortes. Olha aí os instrumentos que facilitavam essa navegação, meus amores. A bússola, o astrolábio, tá? Tem aí tudo bonitinho no texto de vocês. Vamos ver as questões sobre esse texto. Os navegadores do século XVI, eles acreditavam que o mar era repleto de monstros marinhos. Use a sua criatividade e descreva, né? Como que você imagina esse mar tenebroso. Como é que vocês imaginam esse mar tenebroso depois de tantas aulas sobre esse assunto, né? É uma resposta pessoal, tá bom, meus amores? 7ª questão. De que maneira os instrumentos de orientação contribuíram para o sucesso, né, dos portugueses na época dessas grandes navegações? De que forma eles contribuíram? Eles permitiram que os portugueses navegassem em alto mar, né, a distância bem longe dessa costa. E a 8ª questão, o que levou esses europeus a aperfeiçoar e inventar esses instrumentos de navegação? Eles necessitavam de orientação para não se perderem, né, se localizarem, tá bom? A necessidade de orientação e localização na navegação em mar aberto. Questão 9. O que causou o início da devastação na nossa Mata Atlântica? O que foi, gente, que causou o início? Foi o quê? Eles queriam explorar muito o pau-brasil. Começou lá, né, gente? Com a exploração desequilibrada do pau-brasil, lá no início da nossa colonização. Corrigido, meus amores, nossa revisão? Tudo corrigido. E era isso. Até a próxima aula. Estude para as provas. Fique em paz, fique em casa e fique com Deus.